Como é que é, maltinha? Daqui com vocês é Litox. Hoje vamos aqui assistir um vídeo do Tigre Aventureiro sobre o porquê da Austrália ter construído quilómetros e quilómetros de cercas. E é como está hoje, 10 anos depois. Vamos ver então. Cerca Dingo é uma cerca de 5.000 quilômetros. É a cerca mais longa do mundo. Imagine zombar da ousada decisão da Austrália de construir milhares de quilômetros de cercas para proteger suas terras contra pragas invasoras. E foi construída para impedir que dingos viajassem para o sul e matassem ovelhas em áreas produtoras de lã. Parece ridículo, né? Mas e se alguém dissesse que, 10 anos depois, todo mundo ficou chocado com os resultados inesperados desse esforço gigantesco? Hoje, vamos descobrir a fascinante história de como o projeto de construção de cercas da Austrália, que antes foi alvo de piadas, transformou a paisagem agrícola e a vida selvagem do país de maneiras que ninguém poderia ter previsto. A linhagem dos coelhos. Em 1859, o criador de gado Thomas Austin soltou 24 coelhos europeus na natureza para caçar. Desculpem interromper, malta, mas isto é para proteger os animais ou para evitar a extinção deles? Em 1880, os coelhos já estavam se espalhando 60 quilômetros por ano, consumindo pastagens e devastando a produção de lã em regiões como Vitória e Austrália Meridional. A praga cinzenta causou enormes prejuízos agrícolas e a mídia local pressionava o governo por uma ação imediata. Assim. Como resposta, a Austrália Ocidental começou a construir, em 1997, uma cerca de barreira de 1.206 quilômetros para combater a invasão dos coelhos. A cerca foi feita com malha galvanizada, enterrada 30 centímetros no solo e com 5 metros desmatados em cada lado. Cavaleiros de fronteira montados em camelos trabalhavam sem parar em calor de 45 graus Celsius, reparando a cerca com mantimentos básicos. Embora os coelhos ainda encontrassem maneiras de atravessar, a cerca ajudou a manter longe porcos, emas e cães selvagens, permitindo que culturas como o trigo prosperassem. Em 1905, a cerca já era essencial para a cultura agrícola da Austrália e Queensland foi dividida em 9 distritos para manter sua manutenção. Inventores propuseram soluções caras como estruturas eletrificadas externas, mas só na década de 1950 é que a mixomatose, um vírus, reduziu a população de coelhos em 90%. Mesmo depois de a cerca se tornar obsoleta, os conselhos de lã defenderam sua manutenção, pois ela havia se tornado crucial para a indústria de exportação de lã do país. Essa experiência ensinou... Resumindo, essa proteção também tinha que dar sempre um lucro. Duas lições importantes. Invasores biológicos se espalham mais rápido do que os projetos públicos conseguem responder. E uma vez que uma cerca se torna parte vital da economia, removê-la pode custar mais caro do que construí-la. Desenhando a linha do dingo. Enquanto os coelhos causavam estragos nos campos australianos, os dingos, outro predador invasor, representavam um dilema ainda mais complexo. Nas áreas de criação de ovelhas da Austrália, os dingos selvagens eram responsáveis por mais de 10% das perdas anuais de rebanhos. Isso levou políticos a prometerem a construção de uma barreira para manter esses predadores afastados. A cerca, oficialmente descrita como uma forma de impedir que os dingos de Queensland entrem em Nova Gales do Sul, também foi, talvez mais importante ainda, planejada para proteger a indústria ovina. Em 1914, equipes de topografia começaram o trabalho em Jimbour, Queensland. Eles marcaram meticulosamente o caminho da cerca, fincando estacas de madeira dura no solo e ignorando rios e paisagens naturais pelo caminho. A ambição por trás desse projeto era colossal. Em 1958, a cerca já havia se expandido para impressionantes 5.614 quilômetros, mais longa que a distância entre Londres e Nova York. Se esticada em linha reta, daria para dar 2 voltas na Espanha. Aí, olha lá. Feita de arame farpado e malha ring lock, a cerca tinha 1,80 m de altura e atravessava o vasto e implacável interior da Austrália. Construir essa barreira monumental não foi tarefa fácil. Trabalhadores enfrentavam calor escaldante de 45 graus Celsius, lidando com máquinas pesadas, ferramentas quebradas e sol impiedoso.
Apesar de todas as dificuldades, a cerca continuou a crescer. Os trabalhadores eram pagos por milha de cerca construída, mas muitos desistiram no caminho. Os que permaneceram se adaptaram às condições. Uma milha. Uma milha é que é tipo 1000 quilómetros? Será? Vejam aí, malta. Escrevam aí nos comentários. Extremas, empilhando dormentes de trilhos para se proteger das pedras e usando colchões de galhos para evitar áreas propensas a inundações. Mesmo com toda essa persistência, o trabalho não era fácil. Hoje, 21 caçadores de cães são responsáveis por patrulhar a cerca, cobrindo até 300 quilômetros cada. Eles carregam 50 quilos de malha de reposição, estacas de aço e kits para consertar pneus. A cerca ainda exige manutenção, com custos anuais de cerca de 10 milhões de dólares, divididos entre verbas federais, estaduais e uma taxa da indústria de lã. Apesar dos enormes esforços para mantê-la, a cerca se tornou mais do que uma estrutura física. Ela simboliza o compromisso inabalável da Austrália com a proteção de sua indústria ovina, mesmo que isso custe caro para a vida selvagem. Dominós ecológicos. O que acontece quando um predador é removido de um ecossistema? No caso do dingo, isso gerou uma reação em cadeia de problemas ecológicos que ultrapassaram as zonas de criação de ovelhas da Austrália. No lado oeste da cerca do dingo, onde cães selvagens ainda circulavam, as populações de cangurus eram controladas. Mas no lado leste, sem os dingos, o número de cangurus explodiu. Eles rapidamente se tornaram um grande problema, consumindo demais a vegetação e degradando o solo que antes ajudavam a manter. Com o aumento da população de cangurus, eles destruíram arbustos e pisotearam o solo, transformando-o em poeira. O dano foi tão grave que começou a afetar até o ar. Um estudo da Universidade de Nova Gales do Sul mostrou imagens de satélite revelando áreas verdes e exuberantes a oeste da cerca, onde ainda havia dingos, enquanto o lado leste estava estéril e com pouca vegetação. No solo, o contraste era evidente. Onde havia dingos, o solo era rico e as plantas prosperavam. Do outro lado da cerca, o solo era pobre e a vegetação escassa. A ausência dos dingos desequilibrou o ecossistema de uma forma que ninguém esperava. As consequências foram mais severas do que se imaginava. A terra no oeste, onde os dingos mantinham o número de cangurus sob controle, continuava saudável e verde, mas no leste, os cangurus descontrolados transformaram a terra em um deserto seco. Alguns cientistas propuseram remover a cerca para restaurar o equilíbrio, permitindo que os dingos regulassem novamente a população de cangurus. No entanto, essa ideia encontrou... Espera aí. Então, este dingo, ele caçava os cangurus e, por causa disso, desequilibrava o ecossistema? Ou resistência, com temores de que retirar a cerca pudesse levar a ainda mais destruição das áreas agrícolas. Aço, orçamentos, camelos. A batalha entre o aço e o clima implacável da Austrália é constante e incansável. Todos os dias, a luz ultravioleta do sol atinge a cerca, fazendo com que ela se deteriore aos poucos. A umidade do ar fresco do deserto entra por pequenos furos, acelerando ainda mais o processo de ferrugem e desgaste. Até 2024, especialistas previam que cerca de 1000 quilômetros da cerca estavam à beira do colapso e provavelmente falhariam dentro de 5 anos. Para combater esse desgaste, um projeto de reconstrução de 25 milhões de dólares foi lançado em Nova Gales do Sul. Helicópteros foram usados para transportar malhas de alta resistência até áreas inacessíveis por estrada. Trabalhadores substituíram incansavelmente os postes de madeira apodrecidos por materiais compostos feitos de garrafas de leite recicladas, um novo material resistente a cupins e à corrosão. Apesar dessas inovações, os custos continuavam a aumentar. Enchentes e tempestades causavam danos significativos todos os anos, levando embora trechos inteiros da cerca. Em janeiro de 2023, uma única tempestade deixou uma lacuna de 32 quilômetros na cerca perto de Tyborough. Isso forçou os empreiteiros a priorizarem os reparos nas cidades próximas, deixando vastos trechos da cerca vulneráveis a novas invasões.
Mas os inimigos da cerca não pararam por aí. Os camelos Realmente. selvagens, descendentes dos dromedários afegãos trazidos para a Austrália há mais de um século, também representavam uma ameaça. Durante as secas, os camelos viajavam para o sul em busca de água, arrebentando a cerca com a força de bolas de demolição. Um único camelo adulto era capaz de entortar 20 estacas de aço em uma única noite, deixando a cerca em ruínas. Fazendeiros e proprietários de estações reagiram usando tecnologia. Drones com câmeras infravermelhas foram implantados para identificar brechas antes do amanhecer. Em algumas áreas, sensores embutidos no arame ativavam alertas quando ocorria algum dano, permitindo que os reparos fossem feitos antes que a brecha se alastrasse. Apesar de todos os avanços tecnológicos, manter a cerca continuou sendo uma tarefa difícil e cara. Os trabalhadores, conhecidos como doggers, passavam semanas patrulhando a cerca, vivendo de comida enlatada e enfrentando o isolamento. O salário era bom, mas o impacto mental era alto. O isolamento levava muitos a desistirem antes de completar o contrato, e o estresse de manter a cerca se tornou um problema crescente. Como Virou resultado, negócio. empresas começaram a oferecer salários mais altos para É que eu propriedades disse, próximas virou às negócio. zonas conhecidas como frágeis, reconhecendo o desgaste que a função causava nos trabalhadores. Barreiras especializadas. As soluções de cercamento na Austrália já não se limitam à construção de muros. Em locais como o Território do Norte, sistemas inovadores foram desenvolvidos para lidar com ameaças específicas. Um dos exemplos mais impressionantes é a cerca de 44 quilômetros em New Haven, concluída em 2018. Projetada para manter gatos selvagens invasores longe da fauna nativa vulnerável, incluindo bilbis, mala e ratos-pedra centrais, essa cerca possui uma aba superior solta e voltada para fora, impedindo até os felinos mais ágeis de escalá-la. Dentro da cerca, os animais nativos conseguiram prosperar, retornando a áreas onde estavam ausentes havia décadas. O que torna a cerca de New Haven ainda mais notável é a tecnologia usada para monitorá-la e mantê-la. Todos os portões da cerca são equipados com sensores RFID, que registram as etiquetas dos veículos à medida que passam. Os guardas florestais são notificados instantaneamente caso qualquer movimentação não autorizada ocorra ao longo da cerca. Se uma invasão for detectada, sensores de movimento ativam iscas sonoras automáticas que imitam o som de um gato. Essas iscas atraem os felinos até armadilhas, onde são capturados e tratados com uma substância especialmente formulada que os torna letais, mas sem causar danos a espécies nativas. Em Queensland, pesquisadores estão utilizando um método diferente para enfrentar a população invasora de sapos cururus. Com o uso de uma tela de sombra de 60 centímetros para cercar represas de gado, conseguiram reduzir a população de sapos em 95% após apenas uma estação seca. Essa solução simples, porém eficaz, tem mostrado grande sucesso na proteção dos ecossistemas locais contra essas pragas prejudiciais. Humanos no arame. A cerca se tornou uma parte crítica da vida na Austrália, afetando não apenas a fauna e os ecossistemas, mas também as pessoas responsáveis por sua manutenção. A cerca do dingo, a estrutura feita pelo homem mais longa do mundo, tem consequências sociais e legais profundas para quem trabalha nela. Deixar de trancar um portão corretamente pode resultar em multa pesada ou até pena de prisão. Placas ao longo da cerca lembram a todos da sua importância. Sem cachorros, sem desculpas. Além do impacto prático, a cerca também se tornou um local de pesquisa científica. O Centro Australiano de Pesquisa Tafonômica Experimental, localizado próximo à cerca, estuda a decomposição de restos humanos em condições extremas. Mais de 70 corpos foram deixados ao ar livre para ajudar cientistas forenses a entenderem como ocorre o processo de decomposição no clima severo da Austrália. Equipes indígenas de guardas florestais também passaram a participar dos... A Austrália também é um mistério, porque os insetos, os aracnídeos, os répteis, tudo, parece que são mutantes, são grandes. Não é como aqui, que é uma esforços de abelha manutenção da pequenina. cerca, combinando seu Lá não, conhecimento uma abelha tradicional tem da para aí terra 2 com vezes o tecnologias modernas, como drones. Essas equipes utilizam vídeo em 4K para monitorar o estado da cerca e identificar país possíveis tropical, brechas. né? Essa mistura de métodos antigos e modernos tem se mostrado eficaz na proteção tanto da terra quanto da vida selvagem.
Para os trabalhadores que patrulham a cerca, o trabalho é fisicamente exigente e mentalmente desgastante. Os doggers passam semanas isolados da sociedade, vivendo de comida enlatada. Apesar do alto salário, o isolamento e o estresse cobram seu preço, e muitos abandonam o trabalho antes do fim do contrato. Espelho global. As soluções de cercamento da Austrália são únicas, mas o país não é o único a utilizar barreiras para resolver problemas envolvendo a vida selvagem. Em Botsuana, cercas veterinárias foram erguidas através do deserto de Kalahari para impedir a disseminação da febre aftosa entre o gado. No entanto, essas cercas causaram a morte em massa de gnus migratórios, mostrando que cercas podem ter consequências não intencionais. Nas planícies de Alberta, no Canadá, um estudo de 2022 revelou que a região possui mais cercas de arame do que estradas pavimentadas, interferindo nos padrões de migração do Antelope pronghorn. Essas cercas levaram a taxas mais altas de mortalidade entre os filhotes, já que os animais acabam presos na rede de fios. Na Europa, países como Eslovênia e Dinamarca construíram cercas para conter a propagação da peste suína africana. Embora essas cercas protejam o gado, também prenderam espécies como o cervo vermelho e o lince, fragmentando habitats. Essas paredes fantasma já não cumprem mais seu propósito, mas continuam prejudicando os ecossistemas. A Austrália aprendeu lições valiosas com essas experiências globais. Soluções implantadas rapidamente geralmente resultam em problemas de manutenção a longo prazo, diferente de países como Botsuana, onde pouco se considerou o impacto ecológico. A Austrália possui sistemas para monitorar e manter suas cercas diariamente. Movendo a linha. Só o trabalho. À medida que as mudanças climáticas continuam trazendo condições climáticas mais extremas, a Austrália está reavaliando sua estratégia de cercamento. Em 2025, foi proposta a realocação da cerca do dingo 50 km ao norte, permitindo o retorno dos dingos às pastagens, enquanto as áreas de criação de ovelhas seriam protegidas com cães pastores e tecnologia avançada para o parto dos cordeiros. Um teste realizado perto de Wanaring mostrou uma recuperação ecológica impressionante após a remoção de apenas 1 quilômetro de cerca, com a vegetação se regenerando e o aumento da população de lagartos. Apesar disso, nem todos concordam. Críticos temem que a remoção da cerca possa levar ao aumento das perdas de rebanhos. Um relatório do governo sugere que, embora o plano possa economizar 80 milhões de dólares em custos de manutenção, também pode colocar em risco 65 milhões de dólares em perdas de gado, caso não funcione. Novas tecnologias estão oferecendo esperança, com cabos de fibra óptica, drones e sistemas de monitoramento com inteligência artificial sendo testados para fornecer soluções mais adaptáveis e tecnológicas. Com o agravamento dos extremos climáticos, fica claro que a Austrália precisa inovar para acompanhar as mudanças no ambiente. Sistemas mais inteligentes que integrem sensores, drones e inteligência artificial podem ser a chave para o futuro da gestão das cercas no país. Que jornada incrível! Quem diria que essas cercas se tornariam muito mais do que uma simples barreira? Se você achou essa... E é isso, malta. Espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo aqui a reagir às muralhas na Austrália, né? Para proteger os animais e o negócio. Isto para mim é mais uma forma de alguém que quis ganhar com isto e meteu as empresas próprias ou de outros à frente para fazer este projeto que é para estar sempre a render. Isto para mim é só mais um negócio. E é isso, malta. Não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e deixa aí a tua opinião, o que é que achaste desse vídeo e do formato também. E é isso. Tenham um ótimo dia. Fui!